Fala comigo, bebê! Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma super aula hoje sobre o mercado macroeconômico, contexto macroeconômico. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Top Game, eu e o senhor Cauã, esse homem elegante. Ah, Douglinhas, boa noite. Boa noite, pessoal. Me chamo Cauã e hoje a gente está aqui com uma missão incrível para vocês. Desvendar toda aquela complexidade do que é macroeconomia, o que é microeconomia e como utilizar desse contexto para poder entender as reações que gerará nos preços dos ativos. Então aquela perguntinha que a gente sempre se faz, será que o dólar vai subir? Será que a bolsa vai cair? Ou será que vai ser o cenário inverso? O que será que vai acontecer com os mercados? É justamente essas justificativas que a gente vai conseguir extrair a partir do macro e microeconomia. Não só utilizando esses dois pilares, mas também com uma pitadinha de quantitativo para fechar esse ecossistema e esse quebra-cabeça. E, Douglinhas, para quem ficar até o final dessa aula, vai ter uma surpresa imperdível que a gente vai conseguir disponibilizar para você que está aí assistindo a gente. Então, Douglinhas, vamos destrinchar esse material. E hoje, até que enfim, vamos aí desvendar, desmistificar essa tal de macroeconomia, esse bicho que muitas das vezes parece ser um bicho de 7 cabeças, mas que não é. Vocês vão ver nessa aula de hoje, tá? Por que é tão fundamental usar a macroeconomia para operar índice e dólar, mas de um jeito muito mais simples. Tem vários gurus aí que tentam enfiar em vocês coisa, ou lá ele, hein? Sai fora, hein? Enfiar nada. Mas que tentam vender para vocês coisas milagrosas que não precisa disso, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe do que eu estou falando. Hoje você vai entender uma coisa que pode mudar a sua forma de operar o mercado para sempre, sem setup, sem nada disso. Você já percebeu que, mesmo estudando, passando a madrugada acordado, participando de sala de call, participando de vários cursos, mas mesmo assim você continua perdendo o seu dinheiro? Por que disso? Por que, Douglinhas? Cara, eu estou estudando, eu faço isso, eu coloco indicador na tela, mas mesmo assim eu continuo perdendo dinheiro. Por quê? Alguém sabe aí por quê? Digite aí no chat agora, que eu vou te falar o porquê. Porque você não entendeu ainda o contexto do mercado. Por que o dólar sobe? Por que o índice cai? Semana passada tivemos a questão lá do tarifaço do Donald Trump. Quem lembra, hein? O índice na quarta-feira, se eu não me engano, ele chegou a cair 4.000 pontos. E o dólar, do nada, ele subiu 170.000 pontos. Por uma simples fala no Twitter do presidente do Banco Central americano. E é exatamente o que vamos aí desvendar, desmistificar para vocês, principalmente para aquelas pessoas que estão perdidas no mercado financeiro, que já testaram sala de tape read, sala de análise gráfica, sala até mesmo de análise quantitativa, também o que é que a gente vai trazer hoje. Mas tudo isso não se sustenta sem a leitura macroeconômica, sem o contexto macroeconômico, né? E é isso que vamos trazer hoje para vocês, tá? Enquanto a maioria dos trades usam padrões gráficos, sinais atrasados, existe uma camada muito mais profunda, tá? Invisível aos olhos do gráfico, que é o contexto macroeconômico. Ele antecipa os movimentos e revela onde o preço vai, antes mesmo do preço ir, né? E antes mesmo daquele movimento acontecer. Na macroeconomia, a gente já consegue tentar antecipar o mercado, mas quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar posicionado antes da notícia sair. Mas com o contexto macro, a gente vai passar para vocês aí como que podemos, principalmente no caso do CPI. O CPI já vai começar essa semana, temos o CPI, sempre é aquela, né? Sempre que eu falo ali para vocês, tá? Galera, o CPI, ele veio, o anterior veio 0,2, o anterior veio 0,4. Se esse CPI desse mês, que vai acontecer quarta-feira agora, vier abaixo da expectativa,
ou acima da expectativa, o que o mercado pode interpretar com isso? Essa aula de hoje é para passar esse feeling para vocês, olhando o contexto macroeconômico. Não para a gente ficar comprado ou vendido nessa análise, não quer dizer que não dá para você, né? Não quer dizer que você não possa ficar comprado antes da notícia ou vendido, mas no dia não existe montar posição no dia daquela notícia. Você pode montar uma semana antes, mas essa aula do contexto é exatamente para você que gosta de operar o day trade, e aí é lógico que vamos construir um próximo passo para até mesmo ficar posicionado, beleza? Operar sem um contexto é como tentar negociar um carro sem saber o valor de mercado dele. Você entra em desvantagem e o outro lado tem mais informações do que você. E adivinha quem vai perder o dinheiro? É você, bebê. Toda vez que você opera sem um contexto macro a seu favor, o mercado vem e vai te dar uma porrada, tá? E essa lógica vale para o mercado, quando você enxerga o que realmente está por trás dos principais movimentos. O cara que está lá na UBS, o cara que está lá na BGC Liquidez, ele não, amanhã eu vou acordar porque eu quero comprar dólar porque eu sonhei. Não, é totalmente fundamentado no contexto macroeconômico. Fala aí, Cauã, qual é o diagnóstico desse problema? Pois é, Douglinhas. As pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro porque elas tentam operar os mercados que são complexos utilizando ferramentas rasas. As pessoas utilizam somente uma análise técnica, ou somente uma análise gráfica, ou somente a fita de tape read, sem analisar os fundamentos macro e microeconômico. E é justamente isso que a gente vai trazer para vocês hoje. A verdade é que hoje, quem não entra nesses mercados sabendo utilizar as análises macro e microeconômica, passa ali um aperto gigantesco. E o resultado disso é perder dinheiro. Então o mercado atual, ele é basicamente um organismo vivo, Douglinhas. Ele responde com uma certa intensidade a cada um dos drivers, seja o payroll, seja o CPI, e cada uma dessas decisões leva um contexto macroeconômico, uma decisão de política monetária, por exemplo. Então, cada uma delas vai fazer um efeito econômico nas economias e, consequentemente, impactar nos preços, seja do dólar, seja do índice, seja qualquer ativo que você esteja operando. E seguir operando sem atentar a esses movimentos macro, isso pode fazer você jogar todo o seu dinheiro no lixo, por exemplo. Então, quando você domina esse contexto, você opera com uma extrema vantagem. É assim que os grandes players operam. Se a gente for pegar uma mesa de operações da BGC Liquidez, da UBS, da Goldman Sachs, vai ter lá um analista macro e microeconômico utilizando para tomadas de decisões, com certeza. Então, quando você olha esses movimentos, você antecipa e consegue, de fato, ganhar dinheiro com muito mais segurança e com muito mais consistência. Certo, Douglinhas? Então é um pouco do que a gente vai falar hoje para a gente conseguir ajudar essa galera aí a sair dessa superficialidade para uma análise mais densa, porém mais efetiva e com resultado mais interessante. E sabe o que isso vai mudar totalmente no seu operacional? Você vai parar de entrar no meio de confusão, ou quando entrar no meio do BO, você vai entender por que você está entrando. Por exemplo, teve aluno nosso na semana passada, na quarta-feira, lá do tarifaço do Donald Trump, que arrebentou de ganhar dinheiro ou na venda do índice ou na compra do dólar. Por quê? Ele entendia o movimento, ele entendeu o movimento. Ele viu ali nas nossas análises quantitativas e entendeu o movimento macro, mesmo que o painel não mostrou nada, porque era uma coisa interna. Então, esse contexto macro, ele vai te ajudar de várias e várias maneiras. E aí vocês às vezes podem estar perguntando aqui no chat. Perguntem aí no chat. Douglinhas, por que você foi estudar macro? Rapidinho aqui, galera, para quem não conhece a minha história. Eu entrei no mercado em 2019, tape read, raiz, tal, leitura de book, rank, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. Eu queria entender por que o dólar estava subindo, por que o dólar estava caindo, e já tinha cansado de perder dinheiro sem entender os movimentos. Então, quando eu fui para o contexto macro, eu vi, pô, cara, dá para tentar ali fazer um estudo, olhando um payroll, olhando um CPI, uma taxa de juros americana. Comecei a estudar, aprofundei nessa estrutura macroeconômica, vim para o mercado e comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, cara, realmente é isso que estava faltando. O tal do contexto macro, que você vai sair de qualquer técnica, de qualquer ferramenta.
Então, esse foi a minha decisão de vir para esse mundo de macroeconomia. E você, Cauã, o que te trouxe aí a famosa macroeconomia? Pois é, Douglinhas. Eu comecei no mercado financeiro também ali, meados de 2019, um pouquinho antes da pandemia, e comecei, acho que como a grande maioria, analisando um gráfico, os padrões de repetição, aquele topo duplo, enfim, uma série de padrões que geram no mercado, mas eu sentia que faltava alguma coisa para justificar o porquê que aquele ativo estava se valorizando ou se depreciando. E aí foi aí que eu cheguei na análise macroeconômica. A análise macroeconômica, ela dá um sentimento para a gente de uma direção que o mercado pode seguir a partir daquele resultado ou daqueles drivers, do resultado daqueles drivers que estão saindo. Então, quando a gente tem, por exemplo, o indicador de CPI vindo mais alto, com uma indicação de desempregabilidade crescendo e os dados de pagamento se diminuindo ali, menos contratações acontecendo, enfim, só para a gente resumir, aquilo gera um sentimento de que o Banco Central pode vir a flexibilizar aquela economia ou restringir aquela economia através de política monetária, através das taxas de juros. E eu entendi que esse movimento me dava uma vantagem de antecipar aqueles movimentos. Então eu conseguia ler esses dados, entender o que aquilo poderia gerar de reflexo nos preços, me posicionava nos ativos e aí conseguia surfar aquelas movimentações com risco-retorno extremamente excelente. Mas me diz uma coisa, Douglinhas, vamos contar pra galera aí histórias de verdade, histórias de sucesso, que a gente conseguiu extrair dinheiro dos mercados financeiros. Conta pra galera aí aquela historinha da semana retrasada, que a gente conseguiu fazer uma leitura impecável dos dados de CPI e o resultado disso foi dinheiro aumentando na conta da corretora. Então, pessoal, tá aqui já o vídeo para vocês. Em junho, tá? A gente pegou uma super operação no CPI de junho, onde quase ninguém estava preparado para operar. Os drives estavam vindo ruim. Quem está aqui hoje, que estava na sala, que eu acredito que é grande parte dos que estão nos assistindo hoje, sabe que não é mentira. A gente poderia pegar um replay aqui e colocar, mas não. Aqui, ó, era na minha conta real, tá? A gente operou com 250 contratos de índice comprado no índice. Eu vou colocar um vídeo aqui, coisa rápida. Olha a leitura, tudo isso que a gente está falando, essa questão de... Vocês vão ver que no começo do vídeo o Cauã fala assim, ó, Douglinhas, se o CPI, eu lembro que naquela época o CPI estava vindo 0,3, era uma projeção de 0, o anterior tinha sido 0,3, esse era aguardado 0,2, então abaixo. Vocês podem ver, quem estava na sala principalmente, sabe do estudo que a gente estava fazendo. E olha só, no começo do vídeo o Cauã fala assim, ó, antecipando um pouco o vídeo, a gente ia falar, e se vier 0,1? Olha o que o Cauã fala no começo do vídeo. Compra índice e vende dólar. Olha qual que foi a operação. E nem por isso, tá? Eu fiquei posicionado antes do número. Eu esperei o número sair. Foi aquela conversa que a gente teve lá atrás. Não é para ficar posicionado. Eu não preciso ser tão bom assim. Eu só quero pegar o primeiro movimento. Olha o que você vai aprender. Escuta, presta atenção nesse vídeo. Coisa rápida. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Três cortes ali para a curva norte-americana. Toma a bolsa onde tiver aí até as tampas e bate dólar também, vende a casa aí e vende dólar. Vende dólar, é. Tá doido. E quanto para vender dólar? 0,2. Abaixo de 0,2, quanto mais distorcido, 0,10, 0,0, negativo, deflação ali. Putz, se vier deflação, mano, aí se não. Olha só, pessoal, presta atenção. CPI, para quem sabe, sai 9,6, tá? Olha que hora que era, 9h27. O que o Cauã falou? Qual que era o estudo que a gente estava falando antes do número? Pessoal, se vier 0,1, compra bolsa e vende dólar. Usando junto com a nossa análise quantitativa, que é o Alpha Points, Alpha Volatilidade, Alpha Spread Bands. Olha só, vamos continuar o vídeo. Não vai derreter, irmão. Aí pode mas eu vou te falar um negócio, hein? Aqui, ó, 0,1 aí. Aí já era. Onde tiver aí que tem prêmio e bastante ainda. Agora cancela tudo, quem tá posicionado, a opinião é zero. 1 segundo para sair o número. Lembrando de novo, o que foi dito lá no começo? Se vier 0,1, compra índice e vende dólar. No caso aqui, nesse dia eu preferi operar o índice, tá? Presta atenção aqui na nossa boleta. Saiu. Deve ter vindo abaixo, que ele tá derretendo lá fora. Saiu o rendimento, IPCA 0,1.
0,1. Exato. 0,1. Daí abaixo o painel já mostrou ó, o índice. Ó, o índice. Estou comprando índice aí, tá, gente? Não sei não. 280 pontos de índice, 320. Caramba, mano. 20 mil. Macro é vida, bebê. 450 pontos na hora que eu comprei. Alguém conseguiu? Douglas, 30... Olha aí a felicidade, ó. Vocês estão vendo que ele veio, tentou enganar, voltou no Alpha Points, na volatilidade, no 136 mil, e aí estourou para cima. Foi a conta da gente comprar ele já veio pagando 300, 400, 500 pontos. Vocês entenderam a importância de tentar analisar o contexto? Não se posicionar antes, que é perigoso, mas é analisar, cara, eu vou ficar de olho no número. Se vier abaixo da projeção, o meu estudo é de compra de índice e venda de dólar. E aí eu preferi comprar o índice, tá? Mas olha só que operação delícia, cara. Tudo bem. Ah, Douglas, eu opero com 5, eu opero com 2, mas aí é a mão de cada um. Não é para... A ideia aqui não é mostrar financeiro para vocês, tá? Não é, olha o tanto que eu ganhei. Às vezes você opera com 5, você não consegue operar com 250. E tudo bem. A ideia aqui é mostrar para vocês como ter essa leitura macro. Vamos acabar o vídeo aqui que falta pouco. Esquece! 570 aí, ó. Chupa para quem fala 560 pontos. Vem! 600 pontos. Oh, e ele deu 1000, tá? Ai, neném. Vem, bebê índicezinho. Vem, delícia. 250 contrato. Olha a felicidade da criança. Amanhã vai ter presente dia dos namorados. Isso, o foda é que isso foi um dia antes do dia dos namorados. Valeu, Douglas. Boa. Reparem ali a felicidade dos alunos que estavam com a gente, que pegou o movimento também. Entendeu? Essa é a ideia, galera. Eu saí nessa operação foi com 1000 pontos. Muito. Olha aí. Pode ver que eu tô vindo protegendo. Vai pegar os 1000 pontos, Douglas. 1000 pontos. Direto. Enfim. Pessoal, qual que é a ideia? Vocês perceberam que dá para operar com a forma mais leve, com clareza, com a estratégia consolidada e com confiança? A confiança é melhor ainda, né? Você não fica perdido nessas movimentações. Porque vocês podem ver que 5 minutos antes, a gente já tinha estudado o que o mercado poderia acontecer se o número viesse aí dessa forma, tá? Isso tudo foi possível por causa do entendimento macro. E aí, Cauã? Você acha que foi válido? Como que foi essa operação? Com certeza foi válido, Douglinhas. O dinheiro na corretora aumentando explica. Isso já fala por si só. E eu acho que o mais legal, que eu acho que talvez a galera não tenha se atentado, Douglinhas, é o seguinte: a gente utiliza uma boa parte dos nossos fundamentos para operar o mercado financeiro, os fundamentos macro e microeconômico. Mas quando a gente concilia essas leituras com análise quantitativa, a gente consegue fechar o quebra-cabeça. Então, se a gente conseguisse voltar no vídeo lá e analisasse aonde estava a precificação do índice e o que os indicadores quantitativos estavam trazendo de insights para a gente vai ver que o indicador de tendência estava marcando como reversão de movimentação, ou seja, a gente tinha o preço abaixo da média, uma reversão é o preço voltar para cima a tocar na média. Se a gente olhar os graus de volatilidade, mostrava que ali poderia ser um limite para o preço se ter uma elasticidade de movimentação. Se a gente analisar a movimentação do alfa bandas spread, que a galera também já tem acesso, a gente vai ver que ele já estava nas extremidades de movimentação. Então, era analisar o contexto macro, entender o que um CPI mais baixo vai refletir nos preços, aquilo poderia gerar um movimento de flexibilização, um movimento mais dovish por parte do Banco Central americano, e isso poderia ligar o botãozinho de risk on, aonde os mercados seriam mais compradores de risco, de equities, consequentemente de bolsas, e mais vendedores de ativos de proteção, como o caso do ouro e treasuries americano, e isso refletiria no preço do dólar, com o dólar mais fraco. Então sim, foi válido por conta desse
conjunto de contextos utilizando o macro com o quant. E essa forma, Douglas, ela começa com entendimento nos mercados a partir do macro, aplicando a sua realidade como trader, e não se trata só de uma fórmula mágica para poder operar ou talvez decorar aqueles setups, mas sim entender como que funciona essa lógica por trás de cada um desses movimentos, que é o que de fato vai fazer preço. Eu acredito que esse é o tripé de um trader moderno: macroeconomia somado ao quantitativo. E essas leituras, Douglas, macro e quant, com uma execução técnica afiada e uma gestão de risco extremamente em conjunto com o teu financeiro e a exposição no mercado financeiro, esses pilares alinhados, você não vai mais depender do achismo e sim de uma independência. Você vai ter a autonomia de fazer as melhores tomadas de decisões. Então, quando você começar a operar com essa autonomia, com esses critérios e com esses fundamentos, eu acho que o mais importante que a galera busca, que é dinheiro, ele acaba vindo como consequência. Certo, Douglas? Então, se você está procurando o setup perfeito, talvez você está procurando no lugar errado, tá? O que eu quero te mostrar hoje é essa leitura macroeconômica que às vezes antecipa esses movimentos, né? Isso não é papo, tá, galera? Quem tá na sala com a gente sabe que todas as notícias a gente vem e fala a mesma coisa, tá? E antes que você ache que isso é muito avançado, muito difícil, deixa eu te dizer, qualquer um pode aprender isso. Se eu aprendi, mano, você tá doido, qualquer um. Pai, todo mundo aí, a maioria sabe a minha história, né? Se hoje eu consigo operar com contexto macro, esquece. Qualquer um entende. Porque não é sobre complexidade, é sobre método, eficiência, estudar antes. E você vai ver isso nas próximas aulas. Fala, Cauã, quais os 3 dados que o pessoal tem que ficar ligado? Qual que é as 3 maiores dicas para quem ficou aqui com a gente até agora e que também vai participar na próxima aula? Lembrando que essa próxima aula vai ser depois do CPI, hein? Então já fiquem ligados que no próximo CPI vamos fazer a aula à tarde. Então tomem cuidado. Douglas, os 3 principais pontos que eu acredito que podem deixar um trader mais completo seria o seguinte: quando ele começa a entender essas movimentações macro e microeconômica, primeiro ponto, um dado bem interpretado, ele vai te dar vantagens que talvez o gráfico ou a fita de tape read podem te limitar. O que seria isso? Se a gente tem uma interpretação econômica de um dado de CPI, um dado de payroll, e isso acontece antes do dado sair, a gente se prepara antes, através do nosso morning call, através de análises de research, de relatórios, enfim, a gente consegue ter as projeções dos mercados. O que isso quer dizer? Se a gente tem um CPI mais alto, a gente pode ter aversão a risco. Se a gente tem um CPI mais baixo, a gente pode ter um tom mais dovish, um risco on. E aí isso vai te dar uma vantagem de poder operar o mercado com mais eficiência numa reação àquela movimentação mais efetiva. O segundo movimento é o contexto certo. Então, se você filtra os ruídos e foca realmente no que importa para sua tomada de decisão, as leituras vão ficar muito mais efetivas e o resultado disso sempre vai ser mais dinheiro na corretora. E talvez eu acho que o mais importante de todos eles é você começar a construir essa leitura do mercado de uma forma que vai te evoluir ao longo do tempo e que não vai te pressionar em fórmulas prontas, dependendo de um analista, dependendo de uma call, para poder fazer a tua geração de alfa na carteira e a tua performance de longo prazo. Legal, Douglas? Então é esse tipo de oportunidade que eu acho que separa quem tenta e quem realmente consegue viver de mercado financeiro. E o que a gente quer mostrar para vocês aqui hoje, pessoal, é justamente como que isso funciona na prática. Mas Douglas, a galera deve estar se perguntando, como que eu faço para entender isso? Hoje eu não consigo nem entender um dado macro e microeconômico. Eu escuto isso todo santo dia, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou até lá na sala. A minha resposta sempre é a mesma. Você não precisa ser economista, você não precisa ser o top da galáxia, o cara que entende tudo. É simplesmente o contexto macroeconômico, pessoal. Precisa saber o suficiente para entender o motivo de uma provável movimentação, que é o que eu acabei de falar para vocês, é o que acabamos de mostrar no vídeo. Olha a troca de ideia, sem muita coisa, né? Sem olhar para o gráfico, somente ali tentando destrinchar
o que o CPI poderia acontecer se ele viesse abaixo, se ele viesse acima. Quem me conhece sabe muito disso. Então você volta a dizer, tá? Você não precisa, até eu mesmo não sou, eu não sou economista, a gente não precisa falar que eu sou um especialista em macroeconomia. Não, o Cauã é muito mais que eu, ele entende muito mais sobre toda essa questão. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, junto com o Cauã, é como o Simples também funciona com o contexto macroeconômico. Já tentei de tudo, eu sei como é. Muitos chegam aqui depois de passar por setups milagrosos, promessas de fórmula mágica e dias frustrantes na frente da tela de perca. Eu também já passei por isso, muitas das vezes. Eu já falei com vocês por que foi a decisão de vir tentar dominar ali o contexto macro. Mas talvez você não tenha tentado enxergar o mercado como ele é realmente. É um sistema influenciado não por padrões gráficos. Bebê abandonado, barra de elefante, estrela cadente invertida, estrela de Moisés, estrela de Davi, né? Não existe estrela de Moisés, né? Estrela de Davi. Não. A pergunta é por que o dólar vai subir ou por que ele vai cair? E onde que você vai entender isso? Olhando o contexto macroeconômico. E Douglas, tem mais 2 pontos importantíssimos aqui pra gente falar pra galera. Aprender a operar com contexto te livra da dependência de calls e de gurus no mercado financeiro. Esse tipo de leitura vai te trazer uma certa paz de espírito, uma tranquilidade para quem quer operar os mercados. Você para de operar no impulso. Você começa a ter um domínio do porquê que você está fazendo aquele movimento. Por que eu quero estar comprado a partir dessa leitura de CPI, a partir dessa leitura de payroll? Porque aquilo vai gerar um reflexo nos preços. E aí, se você tiver uma gestão de risco, se você tiver a paciência, você vai conseguir surfar essas movimentações lindas, como o Douglas pegou ali no CPI, depois daquela leitura incrível que a gente fez do dado. Legal, pessoal? Mas agora vamos dar uma olhada na prática. Olha isso aqui que interessante, Douglas. Lá no começo dessa aula, eu tinha falado com vocês, é onde a gente identifica se o número vier abaixo da projeção, o mercado tende a cair, ou se o número vier acima da projeção, o mercado tende a subir. De onde vocês tiram isso? Você sonha? Ou reza, meu Deus, me mostra aqui no sonho. Não, nada disso, tá, galera? Como a gente sempre falou com vocês, tudo é cálculo matemático, tudo é testado no nosso modelo quantitativo, coisa que ninguém ainda tem e que vocês vão ter totalmente grátis para quem ficar aqui, principalmente na sexta-feira, hein? Eu sei que a gosta de tomar umas mais cedo. Sexta-feira, a nossa última aula, eu vou disponibilizar junto com o Cauã esse site aqui, ó, que é o Notion da AlphaTrade. É onde a gente tira todos os nossos estudos. E agora o Cauã vai dar um super exemplo do payroll que aconteceu dia 3/7. Mostra aí, Cauã, onde a gente tira, se a gente sonha ou não. O Cauã vai mostrar para vocês agora. Legal, Douglas. A gente falou bastante, né? Não é setup, não é setup, e justamente não é setup, é interpretação econômica pura. Por que eu tô falando isso? Porque em alguns momentos a gente pode ter um dado de CPI vindo mais alto e isso ser bom para a economia porque mostra um certo aquecimento. CPI é um dado de inflação norte-americana. Em determinados momentos, em determinados ciclos, um dado de CPI mais alto pode ser ruim. Então é importante a gente entender o ciclo econômico americano, o ciclo econômico da economia que a gente está escolhendo operar para a gente poder ter esse insight. Mas o Douglas perguntou, né, pessoal? Aonde que a gente tira essas informações, né? Pô, eu e o Douglas não somos nem um gênio de mercado financeiro. A gente só tem o conhecimento superficial de macro e microeconomia somado ao conhecimento quantitativo e a gente consegue copilar todas essas formas, todas essas ideias de uma forma organizada que vai trazer para a gente essa profundidade minimamente necessária. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, o exemplo do nosso diário de trading. Acho que todos os brokers, todos os investidores que operam o mercado, principalmente de renda variável, eles deveriam ter o seu próprio diário de trading, onde eles vão concentrar essas informações, onde eles vão entender como que está o comportamento daquela economia antes do mercado abrir, para que a hora que o mercado abra, ele já saiba fazer ali todas aquelas reações necessárias. Então aqui a gente vai ter uma série de informações, cotações de bolsa, cotações de cripto, agendas econômicas, de presidente, posições, fluxo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, né? Vamos passar para o dado de CPI,
que é o que a gente estava aqui no contexto desse vídeo, a gente tem aqui as principais manchetes do dia, tudo que vem acontecendo aqui na nossa economia interna, o porquê que o Haddad vai para a Câmara e o Galípolo e o Mota participam no simpósio, os Estados Unidos ali tem divulgação do CPI, então a gente vem tomando todo esse embasamento a partir de casas de análise super renomadas, vou mostrar para vocês. A gente tem todos os previews aqui dos dados em si. Então, no caso do CPI, a gente tinha lá Goldman Sachs trazendo para a gente um super relatório com experts ali da mesa, trazendo para a gente todas essas análises. Então, a gente tinha o que era esperado pelo mercado, o que a gente poderia ter de desvio padrão, então a concentração máxima que o mercado estava esperando era na casa de 0,3 entre os analistas. Se o mercado viesse para a cauda da direita aqui mais distorcido, a partir de 0,35, principalmente a partir de 0,40, já era considerado um desvio padrão. Aqui a gente já está entrando um pouquinho no contexto quantitativo dentro da macroeconomia, que é importantíssimo para a gente poder se situar aonde que o indicador vier, o reflexo que aquilo pode causar nos preços. Então, se ele vier próximo das medianas, aquilo geralmente já está precificado. Se ele vier distorcido dessas projeções, aquilo pode fazer uma reação bem mais intensa. Aqui a gente tem ali uma série de participantes, então a gente tem Stanley Shipley, a gente tem Brett Ryan, a gente tem ali Jason Striking, a gente tem um monte de analistas, um monte de casas de research aqui trazendo essas expectativas. Aqui a gente tem os bancos, né, o Region Banks, a gente tem o Prestige Economics, então as casas trazendo as suas expectativas para aquele dado de CPI. Esse dado de CPI foi importante porque foi um dado que gerou uma expectativa para o mercado, porque era pós-tarifaço do Trump, por exemplo. Então, isso poderia trazer uma atenção maior por parte dos mercados. Então, aqui a gente trouxe, só para exemplificar, a Goldman Sachs projetando o núcleo de CPI subindo 0,25 em relação ao mês anterior, um pouco mais baixo do que o consenso entre as economias, entre os mercados, que era no 0,3. E aí a gente consegue fazer as nossas projeções. Quer um exemplo mais claro desse movimento? Aqui no dia 3/7 foi o dia do payroll, mais recente, na semana passada, semana retrasada, se não me falha a memória. A gente tem aqui as mesmas notícias, então ali o que estava impactando as manchetes aqui interno, a gente tinha os dados de payroll, todas as estimativas, as casas, as expectativas de desvio padrão, o que aquilo poderia gerar de reflexo, e a galera que tem acesso a esse material consegue enxergar esses movimentos de forma muito mais clara. Então aqui a gente tem, por exemplo, os dados de folha de pagamento sendo projetados na casa de 110 mil novas vagas. Caso ele viesse abaixo de 109, até mais ou menos 70 mil vagas criadas, isso poderia dar um sentimento de que Estados Unidos pode estar caminhando para uma recessão econômica. Caso esse movimento aconteça, recessão é uma coisa ruim, dados ruins estão sendo vistos de forma negativa com um botãozinho de risk off sendo ativado. Então a gente poderia ter estoques trabalhando mais baixo, então os equities, bolsas, as ações trabalhando mais negativo. A gente poderia ter os yields norte-americanos sendo precificados pela taxa de juros mais baixa, então recessão, desaceleração econômica acontecendo, corta taxa de juros, o corte dos yields poderia deixar o dólar mais fraco nas economias e os emergentes poderiam levantar vantagem. Com isso, recessão econômica no radar, a gente poderia ter um estresse acontecendo e uma tomada de ouro por proteção. O mesmo cenário acontece caso ele viesse acima das projeções, aonde mais contratações, payroll vindo mais animado, a gente poderia ter o dólar se fortalecendo, porque ia precisar de mais juros para conter aquele aquecimento, e aí mais juros fortalecendo o dólar, porém os dados de contratação refletindo no consumo, mais consumo, as ações se fortaleceriam e o botãozinho de risk on sendo ativado. E aí com isso, ouro trabalharia mais negativo. Então é basicamente assim que a gente vai conseguir compilar todas as informações, os reflexos que aquilo pode acontecer, utilizando grandes analistas super renomados para ajudar a gente a entender o que de fato move o preço dos ativos para poder tomar decisão. Então a galera aí pode ter acesso a esse material de uma forma muito simples, mas a gente só vai liberar para vocês se vocês ficarem até o final dessa aula.
deixarem aquela quantidade de likes super interessante. A gente conversou aqui bastante, pelo menos 300 likes, né, pessoal? Acho que isso vai conseguir deixar a gente com um pouquinho mais de visibilidade, e a gente vai conseguir disponibilizar todo esse material para vocês. Esse material é super interessante, não é só de um dia, então a gente preenche ele diariamente desde 2023. O dia que vocês quiserem escolher, a partir de hoje, já disponíveis. Certo, Douglinhas? E outra, 300 likes nada, é 500 likes no mínimo. Tem uma galera assistindo a gente aí. Um detalhe também, não é hoje que a gente vai disponibilizar o Notion, tá? Vai ser na sexta-feira com a última aula. Isso vai estar para vocês totalmente grátis. Vocês entenderam, pessoal, como que a gente vai construindo esse contexto macroeconômico? Não é difícil. Vocês entenderam que não é só. Mas você vai, é lógico que tem que o estudo também, tem esforço, é lógico, né? Você está querendo facilidade, não existe facilidade, principalmente no mercado financeiro. Mas é uma construção mais fácil, é uma lei. Eu, pelo menos, acho fantástico. Não é você olhar o book, times, rank, quem está comprando, quem está vendendo. Eu já falei, né, do bebê abandonado, da estrela de Davi, da estrela de Moisés, da estrela do Mar Vermelho. Não, você vai ali e monta. Nada contra, tá? Isso, pelo amor de Deus, não vai ter uns caras que vão querer me bater. Mas eu acho muito mais tranquilo, muito mais fácil. Ainda mais que a gente vai disponibilizar o Notion para vocês totalmente grátis. Infelizmente, nossa live está chegando ao fim. Comente aqui se você gostou. Digita aí eu. Quem gostou dessa aula? Se essa aula ajudou a vocês a ter alguma percepção, principalmente já para o próximo CPI, tá? CPI a gente vai ter uma surpresinha para vocês. E se você curtiu essa live, se você curtiu essa aula, na próxima aula, eu junto com o Cauã, vamos explicar para vocês como ir montando passo a passo esse quebra-cabeça para você poder aí virar um trader aí, né, consistente, olhando a análise macroeconômica junto com a análise quantitativa. Pessoal, é isso. Espero todo mundo na próxima live, aqui junto com o Cauã. Esperamos todos vocês para que estejam aí participando da próxima aula que vai acontecer na quarta-feira. Nos vemos na próxima aula. Abraço. Considerações finais, Cauã. Legal, Douglinhas. Então as considerações finais para quem ficou até o final da aula, vai conseguir ter um certo entendimento do que é macro e microeconomia, como a gente consegue fechar esse quebra-cabeça e poder utilizar desse conhecimento para ganhar dinheiro. Então acho que um spoiler aí para a próxima aula, a gente vai destrinchar isso com mais profundidade para a gente conseguir juntos, um pegando na mão do outro e montando esse quebra-cabeça passo a passo para poder fazer o que está na nossa cabeça ser transferido como conhecimento para a cabeça de vocês. Então, imperdível, próxima aula aí, aguardo vocês e a gente se vê em breve.